Investigação contra a ex-prefeita do Rio, Eduardo Paes, é mantida no Supremo Tribunal Federal. Você vai ver também. Primeira turma do STF absolve senador Sérgio Petecão da acusação de corrupção eleitoral. No Amapá, crianças com intolerância à lactose têm o fornecimento de leite especial garantido pela Justiça Federal. Advogado Valdetário Andrade Monteiro toma posse como conselheiro do CNJ. E na segunda reportagem especial sobre a Semana do Trânsito, as punições para quem dirige sem carteira de motorista ou com o documento vencido. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares suspenderam a greve da categoria após assinarem acordo no TST. Quem tem os detalhes ao vivo do Tribunal Superior do Trabalho é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os trabalhadores haviam iniciado a greve hoje de manhã por tempo indeterminado. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação mobilizou mais de 23 mil empregados na área da saúde em todo o Brasil. Os trabalhadores alegaram que começaram a paralisação porque desde dezembro não há avanços nas negociações do acordo coletivo com a empresa. Após uma reunião hoje à tarde aqui no Tribunal Superior do Trabalho, os grevistas aceitaram suspender a paralisação em todo o país para que o caso seja analisado entre as partes e mediado pelo TST. William. Obrigado, Anderson. Ex-superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Norte não consegue reverter demissão do serviço público. Fernando Rocha Silveira entrou com mandado de segurança no STJ para suspender a portaria do ministro dos Transportes, que o demitiu do serviço público após infrações disciplinares. O ex-superintendente respondeu a processo administrativo disciplinar por irregularidades na execução da obra de duplicação da BR-101 entre Natal e João Pessoa. Fernando Rocha pediu a reabertura do processo administrativo, alegando não ter tido direito à defesa. O relator, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido. Segundo ele, os pedidos para a produção de provas foram feitos após encerrada a instrução. O ministro explicou que o servidor deve requerer as provas que pretende produzir quando intimado para apresentar a defesa, não quando é intimado após ter sido indiciado. No Amapá, crianças com intolerância à lactose têm o fornecimento de leite especial garantido pela Justiça Federal. Crianças com intolerância à lactose precisam tomar um leite especial. A lata do alimento custa aproximadamente R$ 120. O consumo médio por mês, conforme indicação médica, pode chegar a 7 latas, ou seja, uma despesa de pelo menos R$ 840. Para garantir que famílias sem condições de comprar o produto recebam a fórmula especial, em 2011, o Ministério Público Federal no Amapá ajuizou uma ação civil pública. A Justiça analisou o caso e autorizou o fornecimento da substância a 6 crianças. Mas agora, os efeitos da sentença foram estendidos a todas as famílias que comprovarem por meio de indicação médica que precisam do leite especial. Para saber se a medida judicial está sendo cumprida, o MPF do Amapá quer que a Secretaria de Saúde do Estado informe por mês quem recebeu leite especial, a data da entrega e a quantidade de latas. O órgão também entrou em contato com as 6 famílias que conseguiram na Justiça o direito de adquirir a substância, para saber se receberam o produto. As informações serão repassadas à Justiça Federal. As famílias com dificuldade em receber o alimento devem encaminhar reclamação ao Ministério Público Federal no Amapá, inclusive através do site cidadão.mpf.mp.br. A segunda turma do STF negou os recursos do deputado Vander Lobé, do PT, e de outros envolvidos no inquérito que investiga a corrupção na BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras.
Os ministros julgaram 4 recursos de um grupo acusado de envolvimento em corrupção no âmbito da Operação Lava Jato. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de fazer parte de um esquema que teria desviado mais de R$1 milhão da BR Distribuidora entre 2012 e 2014. Um dos réus no inquérito que tramita no Supremo é do deputado Vander Lubê, do PT, que responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Lubê virou réu junto com os outros integrantes do grupo em março deste ano. O relator, ministro Edson Fachin, rejeitou os recursos contra a decisão do Supremo, que recebeu a denúncia. Parece-me sem razão o embargante. Com efeito, da leitura da inicial desembargo de declaração, verifique se a pretensão desse recurso integrativo, no caso específico, nada mais é que rediscutir argumentos pelos quais se procurou demonstrar a ocorrência de nulidades no procedimento criminal e inconsistência na peça acusatória, capazes, segundo se afirma, de macular-lhe a validade. Nada obstante, os embargos, no caso, não se servem de modo apto a esse fim. Os outros ministros seguiram o voto do relator e a ação penal prossegue aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Advogado Valdetário Andrade Monteiro toma posse como conselheiro do CNJ. A gente volta já já. A universidade pode cancelar a matrícula de estudante reprovado 5 vezes na mesma disciplina. Aos 23 anos, a estudante Carolina Couto está quase se formando em agronomia pela Universidade de Brasília. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Já no primeiro semestre, ela foi reprovada em 2 disciplinas. No total, foram 5, em matérias diferentes por dificuldades na área de exatas. Busquei ajuda de monitores, de professores particulares, e diminuir a carga horária de matérias obrigatórias. Ao invés de 7 disciplinas, eu comecei a pegar 4 disciplinas. Carolina recorreu a essas alternativas também por medo de ser desligada da universidade. Então bate aquele medo, além de que quando você reprova, você sai do fluxo de matérias, Então você vai para outra turma que não é às vezes da disciplina, com outros alunos de outros cursos, você acaba se afastando dos alunos, do mesmo curso. Então, você se desmotiva e, sim, eu fiquei com medo de não conseguir novamente passar, reprovar de novo e entrar em condição. Pelas regras da UNB, o aluno pode ser desligado se tiver 3 reprovações na mesma disciplina ou jubilado se ultrapassar o tempo máximo de permanência na instituição, que costuma ser quase o dobro da quantidade de semestres do curso. Segundo a decana de ensino de graduação da universidade, Cláudia Garcia, só no primeiro semestre deste ano, 213 estudantes foram desligados e 27 jubilados. O importante é a gente pensar que esse aluno, principalmente numa universidade pública, ele é custeado pela sociedade. Então, é um custo para a universidade manter um aluno. Cada aluno tem um curso por estudante na universidade. Então, quando a gente não forma o aluno, o que acontece? Isso impacta de uma forma negativa na própria avaliação do curso, na própria avaliação da universidade, em termos de índice de avaliação acadêmico junto ao MEC. Então, é importante para a universidade, o ideal é que, normalmente, o aluno que entra num vestibular, num determinado momento, no máximo em 5 anos, ele deva sair. Na Universidade Federal de Uberlândia, o caso de um aluno chamou a atenção. Ele foi reprovado 5 vezes na mesma disciplina e teve a matrícula no curso de Ciências da Computação cancelada. Inconformado, procurou a Justiça. Alegou que o jubilamento fere um direito fundamental previsto na Constituição, mas não teve jeito. Já em primeira instância, o pedido de retorno à instituição foi negado. O aluno recorreu ao TRF da primeira região. Mas a 6ª turma entendeu que a universidade tem todo o direito de desligar um estudante por mau rendimento e rejeitou os argumentos dele. O advogado Henrique de Melo Franco esclarece que as universidades têm autonomia para definir suas próprias regras. Não existe nenhuma lei federal específica a respeito de desligamentos do tipo, portanto, aplica-se a autonomia universitária, desde que
haja um mínimo de razoabilidade, que é aquilo que se espera de todo ato administrativo, não sejam normas duras demais, né, que falem num desligamento mediante uma única reprovação. Desde que haja 2, 3, um número razoável, aí sim, perfeitamente, as instituições têm autonomia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter na corte o processo contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros também absolveram o senador Sérgio Petecão do crime de corrupção eleitoral. Sérgio de Oliveira Cunha, mais conhecido como Sérgio Petecão, foi acusado de ter montado um esquema de compra de votos durante as eleições de 2006, quando era presidente da Assembleia Legislativa do Acre, de acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, junto com o então presidente da empresa municipal de urbanização de Rio Branco. Petecão se comprometia a realizar obras urbanas em troca de votos. O senador também foi acusado de ter comprado votos por meio da doação de terrenos e da distribuição de bicicletas e eletrônicos. Por unanimidade, os ministros da primeira turma acompanharam o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pela absolvição do senador. Para os ministros, as provas não são suficientes para a condenação. Provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram os fatos descritos na denúncia. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feitas pelo acusado. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros da primeira turma decidiram manter no Supremo inquérito contra Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, acusado de ter recebido mais de 15 milhões de reais para facilitar contratos da Odebrecht relacionados às Olimpíadas de 2016. O dinheiro teria sido destinado à vitoriosa campanha de reeleição de Eduardo Paes, coordenada pelo deputado federal Pedro Paulo, também investigado. Eduardo Paes não tem foro no STF, mas a maioria dos ministros entendeu que o desmembramento do processo traria prejuízos para as investigações. O Superior Tribunal de Justiça decide que é válida a cláusula que admite atraso em entrega de imóvel comprado na planta. No mercado de compra e venda de imóveis na planta, fatores imprevisíveis que podem atrapalhar a construção, como eventos da natureza, falta de mão de obra e materiais para a construção, tornam válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância pelo atraso da obra. No entanto, este advogado explica que a entrega do imóvel não pode ultrapassar 180 dias da data estimada e, em qualquer caso, o consumidor deve ser notificado a respeito do uso da cláusula e da justificativa para ampliar o prazo. A incorporadora, ao se utilizar dessa cláusula de tolerância, ela precisa enviar um comunicado formal ao consumidor, seja por e-mail, seja através mesmo de um cartório, dizendo que vai fazer uso daquele prazo de tolerância e justificando qual é o motivo dessa utilização. Com base na cláusula contratual sobre atraso da entrega, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um casal de compradores que alegava ser abusiva a cláusula de tolerância em contratos imobiliários de compra e venda. Para o casal, a empresa responsável pela venda, ao estipular o prazo de entrega, já deveria considerar a possibilidade de atraso, para que o consumidor não fosse seduzido com a informação de que o imóvel seria entregue em determinada data e depois o prazo fosse ampliado. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a compra de imóvel na planta possibilita ao cliente planejar a vida econômica e social, pois ele sabe antecipadamente quando será a entrega das chaves. Porém, tendo em vista a complexidade do empreendimento e os fatores imprevisíveis, o relator entendeu que se justifica adotar no contrato cláusula de tolerância em relação à data da entrega. Ele precisa ficar bem claro, não apenas no contrato, mas desde o momento da oferta publicitária, dos folders, ou seja, desde a época pré-lançamento daquele empreendimento imobiliário, é necessário que o consumidor já tenha sido devidamente informado de que a obra pode sofrer esse atraso de prazo de tolerância e de quanto tempo que ele será. No caso, pode ser de até 180 dias. Tomou posse hoje como conselheiro do CNJ o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Valdetário Andrade Monteiro.
A cerimônia de posse foi no plenário do Conselho Nacional de Justiça e foi acompanhada por familiares do conselheiro, advogados, convidados e representantes do Poder Judiciário. Valdetário Andrade Monteiro foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e vai ocupar por 2 anos a vaga deixada pelo conselheiro Norberto Campelo, que participou hoje da última sessão plenária. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, deu as boas-vindas ao novo integrante do CNJ. Declaro aberta a solenidade de posse de Sua Senhoria, o senhor doutor Valdetário Andrade Monteiro, no cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ocupando uma das vagas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao receber os cumprimentos dos convidados para a posse, o novo conselheiro do CNJ destacou a diversidade de pensamentos dos 15 membros do Conselho como uma importante forma de atuação na fiscalização e também no controle das atividades do Poder Judiciário. Nós temos no CNJ a possibilidade, por essa multiplicidade, colher várias experiências. Ministério Público, Magistratura, Cidadania. A Ordem tem uma contribuição muito grande. Eu fui presidente da OAB por 2 vezes no Ceará. Trago essa experiência da advocacia e da militância de ordem para contribuir com o Conselho. Cancelar o cartão de crédito perdido ou extraviado e registrar a ocorrência policial são medidas fundamentais para evitar prejuízos. No Distrito Federal, a Justiça negou a indenização a um cliente que demorou 1 mês para fazer o boletim e não cancelou o cartão junto ao banco. Imagine a situação. Na hora de pagar uma compra, descobre que perdeu o cartão de crédito. Você sabe o que fazer para evitar fraudes? Primeira coisa é ligar, né? Para poder cancelar o cartão. Né? Tem que ligar para bloquear, né? Não basta apenas cancelar o cartão junto à operadora. O Banco Central estabelece também que seja feito um boletim de ocorrência. Medidas consideradas essenciais para evitar que outras pessoas usem o cartão. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, só este ano foram registradas mais de 600 mil tentativas de fraudes. Nesses casos, a ação dos criminosos foi barrada por conta do registro de extravio. Já quem não segue as normas de cancelamento e registro de perda pode ficar no prejuízo. O caso mais recente aconteceu em Brasília. Um consumidor que não informou a perda do cartão junto ao banco e registrou o boletim de ocorrência da perda quase 1 mês depois, teve o pedido de indenização negado pela Justiça do Distrito Federal. O entendimento foi que não havia provas que o cartão tinha sido mesmo extraviado. A partir do momento que você observa que houve um esquecimento do cartão, uma demora na comunicação tanto à própria operadora de cartão como a autoridade policial com relação ao extravio ou à perda daquele documento, pode-se chegar à conclusão de que houve sim culpa exclusiva do consumidor. Se por um lado os consumidores têm responsabilidade de seguir as regras de cancelamento do cartão, por outro lado, a legislação brasileira determina que as instituições financeiras devem estipular mecanismos de segurança para evitar fraudes. De acordo com interpretações que devem ser feitas do Código de Defesa do Consumidor e normas do Banco Central, todas as operadoras de cartão de crédito e as instituições bancárias em geral, elas respondem pela segurança e eficiência da sua prestação de serviço. E é por este mesmo motivo que, periodicamente, todas essas instituições fazem alterações nos seus planos de segurança através de utilização de biometria, senha, outros mecanismos que eles entendam ser de sua segurança, sob pena de responder por qualquer dano causado ao consumidor. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na segunda reportagem especial sobre a Semana do Trânsito, as punições para quem dirige sem carteira de motorista ou com o documento vencido. A gente volta em instantes. Na segunda reportagem especial sobre a Semana do Trânsito, vamos falar da importância da carteira de motorista. Dirigir sem o documento ou com ele vencido, a infração gravíssima, com pena de multa. Muita gente se esconde no meio de tanto carro e dirige sem carteira. Em Minas Gerais, por exemplo, o Detran pega uma média de 15 motoristas inabilitados por hora. Em Brasília, no primeiro semestre deste ano, foram 66 mil flagrantes desse tipo. Elas não passam nos exames, nas provas teóricas e práticas dos Detrans. Então, elas não conseguem passar
fazem aquisição de veículos e se arriscam, achando que jamais poderão ser fiscalizados ou até mesmo envolver acidente de trânsito. Quem quer dirigir tem que tirar a carteira de motorista ou a carta, como dizem os paulistas. Essa é uma exigência legal, não há o que se discutir. Mas algumas pessoas, quando são flagradas sem habilitação, costumam alegar problema de custo. Em Brasília, por exemplo, tirar a carteira de motorista pode custar mais de R$ 2.200. Este instrutor de autoescola diz que o preço não pode ser menor porque as empresas gastam muito e que o aprendizado oficial é necessário. Tem muita gente que começa a dirigir em casa, eu acho meio perigoso. Por quê? Porque o trânsito engana muita gente, entendeu? Quando ele não sabe como se comportar no trânsito, ele aprende de maneira errada. E se o problema é o gasto, é bom lembrar que pagar multa pode sair muito mais caro. E não é só a multa. Segundo o Código de Trânsito, dirigir sem habilitação, permissão ou autorização é infração gravíssima, com multa e retenção do veículo. Se o condutor tiver o documento, mas cassado ou suspenso, as consequências são as mesmas, com o acréscimo do recolhimento da carteira. Com o documento de categoria diferente da do veículo, o caso é de multa e retenção do veículo. Se a carteira estiver vencida há mais de 30 dias, o motorista também fica sujeito à infração, multa e ao recolhimento do documento. E na falta do uso de lentes, aparelhos auditivos ou próteses, fica-se sujeito à multa e à retenção do veículo. A pessoa que está dirigindo um veículo com a carteira suspensa, ela recebe, se ela for identificada pelo órgão de trânsito, ela recebe a penalidade de cassação, que é o dobro do período da suspensão. Então, a suspensão da habilitação, geralmente, ela vai de 30 dias a 12 meses. Né? Já no caso da cassação, são 24 meses. Então, se ela descumprir a penalidade de suspensão, ela fica com a carteira cassada por 2 anos. Ou seja, o melhor é mesmo tirar a carteira. Dá trabalho, mas quem tem responsabilidade vai à luta. É o primeiro exame que você faz? É. E aí, tá achando difícil? Um pouco. Dirigir reto é mais fácil, né? O difícil é ré. Mas a carteira é necessária, né? É, muito. A multa para os inabilitados é de R$ 880. Esse valor pode ser multiplicado até 3 vezes, dependendo do caso. Na reportagem de amanhã, você vai ver quem causa mais acidentes no trânsito, homens ou mulheres. É amanhã, aqui no Jornal da Justiça, segunda edição, não perca. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE realizou uma palestra sobre a democracia interna dos partidos políticos. Os ministros substitutos Carlos Orbá e Sérgio Banhos prestigiaram a palestra da Escola Judiciária Eleitoral. O debate sobre a democracia interna das legendas foi realizado no auditório do TSE, mediado pelo coordenador de registros partidários do tribunal. Como é que é possível chegar a modificar todo o cenário do seu município se você sequer tem acesso às hostes partidárias, se você sequer consegue ter acesso a ser candidato? Então, discutir isso é uma matéria da maior importância e atualidade possível. O professor da Universidade de Brasília, Carlos Machado, explicou o contexto histórico da democracia interna dos partidos, a partir da criação de legendas num período em que mulheres e analfabetos não podiam votar. Resgatar essa valorização dos partidos enquanto instâncias que permitem a participação, acho que é importante para a gente pensar estratégias de conseguir reverter esse quadro, trazer o partido como um ator relevante, né? Já o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, reforçou aos participantes que a Justiça Eleitoral tem papel fundamental para promover mudança no perfil interno das legendas políticas. A legitimidade material que se traduz na soberania popular, que se extrai do princípio da maioria, do consenso social necessário para a governabilidade, para a governança, se manifesta de forma mais regular possível. O TSE recebeu a visita de estudantes estrangeiros. O encontro faz parte do programa Teixeira de Freitas, do Supremo Tribunal Federal. 2 alunos da Universidade Alberto Hurtado, do Chile, e uma da Universidade Carlos III, de Madrid, da Espanha, acompanharam no TSE uma apresentação sobre a justiça eleitoral brasileira. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o tamanho do eleitorado aqui no Brasil, assim como o sistema eletrônico de votação.
A visita é parte do programa Teixeira de Freitas, promovido pelo Supremo Tribunal Federal. A iniciativa pretende estimular o desenvolvimento de pesquisa e extensão na área jurídica em países do Mercosul e nações convidadas, e permite que estudantes estrangeiros façam cursos na Universidade de Brasília e estágio no STF. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, inaugurou uma exposição de fotos históricas do STF. A mostra foi preparada para receber visitantes portadores de necessidades especiais. As fotos que contam a história de implantação do Supremo Tribunal Federal no Brasil estão expostas no hall de entrada dos gabinetes dos ministros. Os registros fotográficos, que vão desde a primeira sede no Rio de Janeiro até hoje em Brasília, foram posicionados em altura para ser acessível a todos os visitantes, inclusive cadeirantes. Outro diferencial é a presença de um intérprete de Libras, que possibilita a interação com pessoas surdas e mudas. Honra muito supremo que a gente possa receber todo mundo. Já tivemos aqui a presença em visitando indígenas, já temos estrangeiros e temos os brasileiros que para entrarem aqui eventualmente precisa de algum cuidado especial. Como eu sempre repito, cada um de nós tem sua diferença e alguma dificuldade num setor, sendo que são muitas vezes desenvolvidos em outros setores, por isso essa troca é tão importante. Os primeiros visitantes foram os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal, que aprovaram a iniciativa. Isso é muito importante, porque abre as portas para os surdos, para o deficiente em geral. Que temos mais acessibilidade, temos mais facilidade de poder, as pessoas poderem compreender o que é tribunal para eles, como foi construído, como foi o renascimento do tribunal, porque algumas pessoas têm dificuldade para entender o que é tribunal para a gente. Aí é como se fosse o nascimento, aí a gente vai aprendendo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.